Um texto bastante conhecido. E cada vez que lemos esse texto, extraímos algo para as nossas vidas, tanto material como espiritual. A Bíblia relata que Pedro e João era de costume e ao tempo, à 9h, às 3h da tarde. Era uma coisa rotineira para eles. E aqui eu já começo falando que se era rotineiro para eles, também tem que ser para nós. Porque somos discípulos, somos servos. E Jesus nos deu essa obediência. Então eles iam subindo para o templo. Estava ali um homem, cuja Bíblia diz que desde o nascimento, desde o ventre da mãe, era coxo. Então aquele homem ele estava à porta do templo chamada Formosa. Ali era o lugar do sustento daquele homem. Não porque ele queria, porque era impossibilitado de trabalhar. Mas é interessante que aquele homem, por ele nascer com aquela deficiência, ele já tinha se conformado. Ele já tinha no seu pensamento, no seu coração, que ia morrer daquela forma, daquela situação. Mal ele sabia que o que estava para acontecer ia mudar a vida dele totalmente. E muitas das vezes, eu, você, que andamos, falamos, ouvimos, vemos, ainda há em nós deficiência. Se para aquele homem a deficiência dele era as pernas, para um crente hoje, muitas vezes é a falta de agradecer o Senhor, de buscar o Senhor, de se encher do Senhor. Muitas vezes para nós crentes é a falta da paciência de esperar no Senhor. Então Pedro e João chegam à porta. E aquele homem, na esperança de receber mais uma moeda para mandar, ele faz como de costume, pede esmola. Só que a esmola que ele ia receber era uma esmola que ia mudar a vida dele, uma esmola que ia transformar a vida dele para sempre em bênçãos e vitória. Então ele pega a esmola e João, fitando o olho dele, disse, como a gente lembra, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Se você soubesse a autoridade que você tem quando Jesus derrama sobre a sua língua, Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. Antes de Jesus subir aos céus, eu vou te dizer o que ele ordenou para mim e para você. Ele disse assim, ó, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão externais serpentes e beberão alguma coisa mortífera. Não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Verso 19. Ora, o Senhor, depois de que lhes tive falar, foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. Olha a autoridade que Jesus deu, olha a ordem que Jesus nos deu para mim e para você. Agora a pergunta é: você, eu, está cheio de Deus? Será que estamos cheios de Deus? Se analise aí, analise com a sua consciência. Você está cheio de Deus? Pedro e João pegou aquele homem pela mão direita e disse: em nome de Jesus o Nazareno.
crente. Não é daquele crente. Como é que está o crente de hoje? Será que você está habilitado a orar por alguém enfermo? Será que eu e você está habilitado a expulsar algum demônio? Porque o que vemos nas igrejas hoje parece uma passarela de moda. É crente olhando para o que o irmão está fazendo ou deixar de fazer. É crente se preocupado no que vai calçar, o que vestir para ir para a igreja. Esquece de priorizar se encher de Jesus. Ele mandou que nós ir pregar o evangelho, fazer a obra. Tem crente que tem até medo de orar por alguém e não ser curado. Eu conheço crentes. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para pregar o evangelho, para colocar a mão sobre os enfermos. Você foi chamado para expulsar os demônios. E Jesus nessa noite quer falar contigo. Jesus quer saber o quanto tu está cheio dele. Ou se só tem hipocrisia, só se está cheio na casa de Deus, quando sai da porta para fora, cadê Jesus que tu tem? As pessoas aí fora estão necessitando de orações. As pessoas aí fora estão necessitando de uma mão para levantá-las. E muitas das vezes nós faz pouco caso. E muitas das vezes nós nega a fazer o que Jesus mandou. Eu fui comprar uma carne em determinado açougue. E quando eu cheguei para comprar carne, fui atendido bem demais. Só que eu vi que a pessoa que me atendeu, ela estava meio mancando. E aí eu tive a curiosidade de perguntar: se machucou jogando bola? Não. É coluna, meu irmão. É coluna. Eu falei: rapaz, está desse jeito. E aí eu comprei a carne. Quando eu botei o pé pra fora, o Espírito Santo falou: vai pra onde? Pra onde é que tu vai? Volta. Tu vai orar por ele. Imediatamente eu soltei essa bola, não importei quem estava. Quando você quer uma oração, o Espírito Santo vai orar por você. Ele quer te dar a cura. Você não vai precisar fazer cirurgia. E aí depois eu orei por ele, vindo que o Espírito Santo mandou, ele disse: olha lá, como é que eu sabia que eu ia fazer cirurgia? Eu não sei, quem sabe é Jesus. Eu só fiz o que ele mandou. Então é necessário nós como cristãos nos encher de Jesus. Fazer a diferença. Esse coxo aqui não tinha expectativa nenhuma, a não ser das esmolas. A vida dele era rotineira, da casa para o tempo para casa, mas não para orar, não para buscar. Mas para buscar somente a necessidade da carne. E o Senhor, ele falou que busca primeiro ele, o reino dele, a sua justiça. Porque as coisas materiais, as coisas segundo o coração do homem, é ele que vai determinar. Então é hora, amados, de encher do Senhor Jesus. É hora de deixar virar as figurinhas mal, as invejas, a falta de perdão. E pense uma coisa que mata o crente: é a falta de perdão. O crente que não tem a capacidade de perdoar e de pedir perdão não chegará no reino do céu. Não será culpado. Então se encha do Senhor. Vai ser fácil ou não é fácil? Porque ele diz: por amor a mim, por meu nome, sereis odiados, caluniados, afligidos, perseguidos. Mas tem bom ânimo, porque eu venci. Estarei contigo. Então é necessário enxergo do Senhor. E só nascemos do Senhor, da presença dele em oração, em jejum e buscando constantemente. E muitas das vezes não é fácil buscar o Senhor. Aparece tanto empecilho,
O inimigo às vezes lança tantas setas, tantas coisas para você não chegar, nem joelhar para falar com Jesus. Mas pede misericórdia a Ele e fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ter comunhão, eu preciso ter a Tua presença, eu preciso ser cheio para fazer a diferença. Hoje as igrejas pensam que falar em línguas, em pular de um pessoal, em fazer reteté em línguas do outro, é avivamento. Não, não, não. Avivamento é se encher de Jesus. Avivamento é libertar o cativo. E é disso que a igreja precisa. A igreja tem que ter um entendimento que com Jesus é tudo maravilha. Tem a visão e tem, mas você tem autoridade porque Ele deu. Ele já deixou a autoridade. Depende de mim e de você buscar. E nessa noite Ele quer derramar sobre a vida de cada um aqui a mesma autoridade que Ele deu a Pedro e a João. Ele está te dando hoje, te colocando de pé novamente. Seja firme, não desfalece pelas as consequências da vida. Muitas vezes você vai tentar desistir, mas lembre que Ele não desistiu na cruz do Calvário em nenhum momento, em nenhum segundo por você. Então vale a pena passar o que passar nessa terra. Entenda uma coisa, que eu e você não somos dessa terra. E é necessário que nós cortamos o cordão umbilical terreno para ter uma vida com Deus. E quando alguém achar que você está diferente do mundo, você está no caminho certo. Porque se você estiver andando no mundo, vivendo no mundo, e as pessoas notando que você está igual ao mundo, tem algo de errado. Porque Jesus veio nessa terra, Ele veio neste mundo, e foi diferente o tempo todo. E quem andou e conviveu com Ele, contemplou a diferença. Porque primeiramente, acima de tudo, é o amor. Você acha que se Pedro e João tivessem cheio do amor, Ele teria feito o que fez? Não faria. Passava de lá, ó, que esmola hoje. Voltava, entrava. Mas o amor é Ele que nos constrange. Você lembra que quando chegou os doutores da lei a Jesus e disse: olha, mestre, qual é o maior mandamento? Ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, com o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Aí eles não contritaram, querem viver com ele e ganhar Jesus. Ele disse: e o segundo? Aí Jesus falou: o segundo é semelhante. Amará o próximo como a ti mesmo. Eita, que coisa difícil, né? É difícil. É difícil. E o pior de tudo, que você não pode amar o seu próximo se não amar Jesus. É por isso que Ele disse isso. Como é que tu diz que ama a Deus se não ama seu próximo? Como é que tu diz que ama a Deus e tem inveja do teu próximo? Como é que tu diz que ama a Deus, mas calúnia o seu próximo? Como é que tu diz que ama a Deus, mas não perdoa o teu próximo? Como é que tu diz que ama a Deus, mas quer fazer a obra de qualquer jeito? Não tem como. É por isso que Ele disse: amar a teu próximo como a ti mesmo. Então se eu amo a mim, se eu amo a Deus, se eu faço a vontade do Senhor, se eu amo a Deus verdadeiramente, o Senhor está ciente que eu vou amar o meu próximo. Eu vou ter misericórdia do meu próximo. Eu vou ter bondade com o meu próximo. E muitas das vezes eu vou estar faltando na igreja. Muitas das vezes nós estamos da paz do Senhor. Talvez o irmão chegou aqui arrasado, caído, morto, pelas dificuldades, pelo dia que não foi bom, pela notícia que recebeu que não foi agradável, pelo projeto que não deu certo, pela enfermidade que ainda não foi curada. Passa por mim e por você, e muitas das vezes nós nem paz dá. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não conheço. O amor tem que superar. Ele tem que ser maior do que o meu eu, maior do que o seu eu. O amor tem que ser maior do que a sua natureza, a minha carne.
ter a opinião e a obediência do que Ele deixou de fazermos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido o grupo de louvor nessa noite. Vocês estão presentes, eu agradeço a minha oportunidade.